Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vou falar de um material que não é metálico, mas muito importante para o futuro da engenharia de materiais, o maravilhoso grafeno. Vamos lá? Se você associou o nome grafeno com grafite, utilizado no lápis de escrever, você acertou. O grafeno tem tudo a ver com grafite, porém com propriedades totalmente diferentes. Os dois são alótropos do elemento químico carbono, o que os difere é a sua atomicidade e geometria. O grafite é macio, lubrificante e quebradiço. O grafeno, super resistente, 200 vezes mais que o aço, leve e ótimo condutor de eletricidade. É um condutor de eletricidade absurdo, o melhor que a gente conhece, melhor que o cobre, a prata e o ouro. Também é o melhor condutor de calor, 2 vezes melhor que o diamante e 10 vezes melhor que a prata. Desde a década de 50, Linus Pauling falava em suas aulas da existência de uma camada fina de carbono constituída de anéis hexagonais. Philip Russel Wallace também descreveu algumas importantes propriedades dessa estrutura anos antes. O termo grafeno foi usado pela primeira vez em 1987, mas só foi reconhecido oficialmente em 1994 pela União de Química Pura e Aplicada. Essa designação surgiu da junção do grafite com o sufixo eno, fazendo referência à dupla ligação da substância. Entretanto, apenas recentemente, em 2004, o grafeno foi isolado pelos físicos André Geim e Konstantin Novoselov, na Universidade de Manchester, e pôde ser profundamente conhecido. Eles estavam estudando o grafite por meio da técnica de esfoliação mecânica e conseguiram isolar uma camada do material com o uso de uma fita adesiva. Este fato conferiu o Prêmio Nobel à dupla em 2010. O grafeno é um cristal bidimensional, só tem largura e altura, é um cristal muito fino. Ele é uma única camada de grafite da espessura de um átomo. Para se ter uma ideia do tamanho desse material, a espessura de uma folha de papel corresponde à sobreposição de 3 milhões de camadas de grafeno. O grafeno tem sido considerado um material promissor para a indústria espacial, mas ainda não há evidências concretas de que está sendo utilizado pela SpaceX para a produção de naves espaciais. No entanto, um exemplo do uso potencial do grafeno na indústria espacial é o desenvolvimento de uma esponja de grafeno por cientistas chineses que pode se mover quando exposto à luz, funcionando como uma espécie de vela solar, eventualmente formando a base de uma nave espacial que dispense o combustível dos foguetes tradicionais. A estrutura plana e monoatômica do grafeno é muito forte e conduz eletricidade e calor muito bem. A equipe do professor Yongcheng Shen, da Universidade de Nankai, queria investigar se arranjos maiores de carbono poderiam manter algumas dessas propriedades. Para isso, eles misturaram milhares de pequenas bolhas de grafeno para formar uma esponja de carbono puro. Contudo, ao cortar a esponja de grafeno com um laser, eles notaram que a luz impulsionava o material para a frente. Lasers têm sido utilizados para empurrar e até puxar moléculas individuais e nanopartículas, os chamados raios tratores. Mas a esponja tinha vários centímetros de diâmetro e deveria ser grande demais para se mover. Para tirar a prova, a equipe colocou a esponja de grafeno sob vácuo e disparou laser de diferentes comprimentos de onda e intensidades. A esponja não apenas se moveu linearmente, como foi levitada, vencendo a força da gravidade para subir até 40 centímetros. Vela solar. A explicação para o movimento ainda é um enigma. A equipe acredita que o grafeno absorve a energia dos fótons, acumulando uma carga de elétrons. Eventualmente, essa carga atinge um limite crítico, e elétrons adicionais seriam liberados, empurrando a esponja na direção oposta. De qualquer forma, o fato é que o material atua como uma vela solar, um conceito que vem sendo testado pelas principais agências espaciais do mundo,
incluindo a agência americana NASA, a europeia ESA e a japonesa JAXA. As velas solares funcionam porque os fótons podem transferir movimento para um objeto, empurrando-o para a frente. Embora o efeito seja muito pequeno, no vácuo do espaço ele é o suficiente para mover uma nave espacial. Por isso, a equipe acredita que a esponja de grafeno poderá ser usada para construir um sistema de propulsão para as naves espaciais movidas pela luz, mais eficiente do que as velas solares. Embora a força de propulsão ainda seja menor do que os foguetes químicos convencionais, ela já é várias ordens de grandeza maior do que a gerada pela pressão da luz, concluiu a equipe. O grafeno no Brasil. Atualmente, a produção de grafeno em escala industrial ainda é um desafio, mas já existem pesquisas e iniciativas em andamento no MacGraph, Instituto Mackenzie de Pesquisa em Grafeno e Nanotecnologias, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e na Universidade de Caxias do Sul, que desenvolveu um método próprio de produção de grafeno com alta pureza e inaugurou uma planta para produção em escala industrial com capacidade inicial de produzir 500 quilos por ano. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para tornar a produção de grafeno em escala comercialmente viável, pois os custos de produção ainda são elevados. Além disso, a funcionalização do grafeno para diferentes aplicações é um processo complexo que exige conhecimento técnico especializado. No geral, a produção de grafeno em escala industrial é um campo de pesquisa em evolução. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.